partir de agora a chapa vai esquentar. Está começando o Amazonas Urgente aqui na tela da Band. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Ótima segunda-feira, início de semana começando. Vem comigo até as 12h30 da tarde com muita informação e muitos fatos que estão acontecendo nesse exato momento. Nossas equipes já estão nos 4 cantos da cidade para trazer informação para você precisa em tempo real. A verdade dos fatos se acompanha aqui. Tem manipulação de nada aqui não, viu, filho? Muita coisa aconteceu durante o fim de semana e a gente vai trazer para você no Amazonas Urgente dessa segunda-feira, porque a chapa esquentou, o couro comeu e aqui o sistema é bruto, você sabe disso, né, Laura? Aqui o sistema é bruto. Verdade, filho. Aqui não tem mimimi, nem tem materinha repetida. É o couro amarrado e a fé comendo. Olha só, na noite de sábado, uma dupla de assaltantes invadiu uma drogaria na Zona Leste e manteve pelo menos 5 pessoas reféns. Jorge Guerreiro. Policiais militares prendem 2 homens que são acusados de fazerem reféns, vítimas dentro de uma drogaria aqui na Zona Leste de Manaus. Mais detalhes você acompanha nessa edição do Amazonas Urgente. Olha só, e 4 homens foram presos na Zona Sul de Manaus após um tiroteio durante uma briga entre facções. Isabela Vascos. 4 homens foram presos durante um tiroteio na Zona Sul de Manaus em mais uma guerra do tráfico de drogas. E ainda vamos repercutir também o caso Sotero. Nossas equipes estão nos 4 cantos, como eu falei, da cidade para trazer informação em tempo real. Nossa equipe está com o link ao vivo na sede da OAB, onde está acontecendo uma coletiva de imprensa nesse momento. Nós estamos em outro ponto da cidade para ouvir também a defesa do delegado Gustavo Sotero, que também vai trazer informações sobre quais argumentos vão ser utilizados amanhã no Tribunal do Júri, onde acontece o julgamento do delegado Gustavo Sotero. Você lembra que o delegado está sendo acusado de homicídio qualificado, triplamente qualificado, né? Está sendo acusado por esse crime, por ter atirado contra o advogado Wilson Justo em 2017 em uma casa de show da Zona Oeste. Vamos trazer os detalhes para você. Quero a sua participação, inclusive, sobre esse assunto. Tá certo? Estamos transmitindo o programa ao vivo pelo Facebook, é só você digitar Band Amazonas, YouTube também estamos transmitindo o programa, mas eu quero a sua participação principalmente no nosso WhatsApp aqui, ó, 982410100, 982410100. Eu sei que muitas versões sobre esse caso Sotero estão sendo colocadas e aí eu quero a sua opinião sobre o que está acontecendo. 982410100. A gente começa o programa falando de uma apreensão que aconteceu no Monte Oreb. Na verdade, a Força Tática tirou de circulação um homem que estava fortemente armado. Ele estava na Zona Sul, presta atenção, ele estava na Zona Sul e, de acordo com a polícia, estava indo para entregar esse arsenal aí, ó, lá no Monte Oreb, na Zona Norte. Jorge Guerreiro traz os detalhes desse caso para a gente aqui na tela. Os policiais militares da Força Tática prenderam um homem neste fim de semana que portava um arsenal. Com ele foram apreendidos 2 revólveres, 2 pistolas, além de várias munições. Mas o que chama a atenção mesmo é que ele portava um fuzil AK-47 de fabricação israelense, usada pelo exército de lá. O Departamento de Repressão ao Crime Organizado, DRCO, é quem cuida do caso. Esse homem foi encaminhado à Delegacia Geral do Estado do Amazonas, onde permanece preso e deverá ser investigado pela polícia. Olha só, a gente está falando desses casos quase que frequentemente, né? A guerra pelo tráfico de drogas, Zona Norte e Zona Sul interligadas. Então, não precisa nem falar mais, né, Secretaria de Segurança Pública? Nem precisa falar mais nada. Precisa montar uma operação grande para tirar de circulação essas pessoas que estão tocando terror nessas 2 zonas aí, né? Pessoas envolvidas com crime organizado, tráfico de drogas. Olha só, um adolescente de 15 anos foi apreendido nesse sábado numa área de invasão, na Zona Norte. Segundo informações da polícia, ele é apontado como chefe. Já pensou? Um adolescente sendo apontado como o líder do tráfico nessa área de invasão. Traz os detalhes aqui. Tudo começou com uma denúncia anônima para a Polícia Militar.
Segundo as informações que foram repassadas para a PM, um adolescente de 15 anos estaria em frente a uma casa na invasão Rei Davi, bairro Nova Cidade, zona norte de Manaus, com uma arma de fogo. Os policiais então foram até essa casa e quando chegaram lá, nem deram tempo de fazer a abordagem. Esse rapaz já foi correndo, tentando despistar os policiais militares. Se iniciou então uma perseguição a esse adolescente pelas ruas, becos e vielas da invasão Rei Davi, na zona norte de Manaus. Quando os policiais conseguiram apreender esse jovem, descobriram então que ele é apontado por moradores ali daquela invasão como o chefe do tráfico de drogas na invasão Rei Davi. Junto com ele, a polícia ainda apreendeu um revólver calibre 38 com 2 munições. Ele então foi levado até a delegacia especializada em apuração de atos infracionais, onde deve ser encaminhado para receber as devidas punições para os atos que realizou. Olha, obrigado, Isa, pelas informações. Eu sou a favor da diminuição da maioridade penal. Eu sou a favor. Sabe por quê? Porque como é que um jovem desse aqui, um adolescente, é apontado como líder do tráfico de drogas em uma comunidade? E aí não tem como fazer, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente protege. É isso que é incongruente, na minha opinião, sabe? Não é porque tem 16, 17 anos que não pode pagar pelo crime como um rapaz de 18, 19 anos. Então é preciso mudar as nossas leis, precisa atualizar o nosso Código Penal, precisa do apoio dos nossos parlamentares em Brasília, sabe? Muita coisa precisa mudar para a gente melhorar a nossa qualidade de vida e combater, de fato, o crime organizado. Olha só, a Polícia Militar fechou o cerco contra uma dupla de assaltantes que invadiu uma drogaria na zona leste de Manaus. O detalhe é que a dupla manteve várias pessoas reféns. Jorge Guerreiro traz os detalhes pra gente, na tela. Era por volta das 8 horas da noite desse sábado, quando policiais militares da 9ª SICOM receberam uma denúncia de que pessoas estariam sendo reféns aqui dentro dessa drogaria, localizada na Alameda Cosme Ferreira, aqui no bairro do São José 1, na zona leste de Manaus. De acordo com a polícia, as vítimas estariam sendo agredidas e os assaltantes levaram os pertences, como relógios, carteiras, celulares e também toda a renda da drogaria. Quando eles tentaram fugir, a polícia chegou no local, mas eles foram abordados ali em cima de uma moto vermelha. E logo após a polícia encontrá-los, encontrou com o Pedro Vitor Feitosa, um simulacro de arma de fogo, além de uma balaclava, que é aquele capuz que os criminosos costumam assaltar, né? E também ele usava uma tornozeleira eletrônica. Já o Eduardo Araújo, de 28 anos, era quem pilotava essa motocicleta vermelha. Eles foram encaminhados ao 14º Distrito Integrado de Polícia, também aqui na zona leste de Manaus, onde foram reconhecidos pelas vítimas, flagranteados e onde permanecem presos na carceragem e estão à disposição da Justiça. Obrigado, Jorge, pelas informações. Agora a gente vai falar sobre o caso Soteiro. Vamos puxar lá o link com a Isabela, que está lá na sede da OAB, onde está acontecendo uma coletiva de imprensa nesse momento. Vamos ouvir aí, é a esposa, a viúva, né? Para ver o pai, para escutar do Wilson Justo. Vamos ouvir o que ela tem a dizer. Tem telefone lá no céu para eles falarem com o pai. Isso é muito sofrido, passar por isso, entendeu? É muito sofrido. Esse cara acabou com a nossa família, acabou com tudo, com nossos sonhos, acabou, ele destruiu, ele acabou. Fabíola, agora o que você lembra? Amanhã eu vou falar tudo, por favor. Fabíola muito fragilizada, ainda que no momento não consegue conversar direito com a imprensa. Em instantes, Márcio, o Ricardo Molina, o perito contratado pela OAB, vai apresentar aqui um vídeo que foi a base para construir esse laudo técnico apresentado aqui pelos advogados, pela Comissão de Defesa. E aí ele vai iniciar apresentando que nós temos um representante da OAB aqui para falar conosco agora. O senhor pode vir? Ele é conselheiro da OAB.
conselheiro da OAB vai falar conosco aqui agora, o conselheiro federal da OAB. Queria que o senhor falasse sobre esse arcabouço de provas que vocês juntaram, incluindo o vídeo que vai ser apresentado para a gente agora. Agora nós iremos apresentar a perícia técnica que foi realizada pelo perito Molina, em que ele faz toda a dinâmica dos fatos. Então, ele vai se basear tecnicamente, minuciosamente, com relação à dinâmica dos fatos. Como é que houve a agressão, como é que houve os tiros, como foram desferidos, se a vítima estava em posição de ataque ou não. Então, a perícia é bem clara do professor Molina, em que a vítima, quando foi atingida com 3 tiros, ela estava totalmente em situação de defesa, ela não estava em situação de ataque, bem como foram disparados mais dois tiros. Os 2 tiros contra a vítima Yuri e a vítima Maurício. E o 6º tiro, que era o tiro de misericórdia, só não ocorreu porque a arma travou. Isso está provado tanto no laudo pericial da balística do Amazonas, como do nosso perito. Então, os senhores irão ver agora toda a dinâmica dos fatos, que será pormenorizada pelo nosso perito Molina. Agora, uma pergunta, por que apenas após 2 anos do crime, que já vai completar agora 25 de novembro, foi ser divulgado esse vídeo com laudo? Exatamente, porque há 2 anos que a OAB acompanha esse caso. Então, a OAB, ela acompanha esse caso desde o momento da prisão em flagrante, depois do inquérito policial. Esse laudo foi feito pelo perito, porque já há laudos dentro da nossa polícia do estado do Amazonas, e esse laudo é só de reforçar, é para tirar qualquer dúvida, para que os jurados, no dia do júri, julguem com mais tranquilidade. Então, é para dissipar qualquer dúvida de que os tiros não foram efetuados em legítima defesa. Qual o interesse da OAB na... Ser avaliado? Sim, são 3 momentos que serão avaliados. O perito irá avaliar esse vídeo em 3 momentos. E as testemunhas corroboram também, justamente com o laudo pericial apresentado. Então, a dinâmica do fato, né? A dinâmica do fato, ela não tem como ser mudada. Então, apresentado pelo vídeo, o perito, ele faz a sua análise, ele conta, ele vê o número de tiros, ele vê os segundos, ele vê quem está em posição de ataque e quem está em posição de defesa. Então, esse laudo, ele é bastante esclarecedor para todos, para os advogados, para a defesa, para a acusação e, acima de tudo, para os jurados. Você explicava a o conselheiro federal falando sobre essa importância agora da OAB, da requisição desse laudo já há quase 2 anos do caso. Exatamente. A OAB, no seu artigo 49, parágrafo único do Estatuto do Advogado, possibilita à Ordem dos Advogados do Brasil a participar como assistente no inquérito policial, na ação penal, quando aquele inscrito na OAB, aquela pessoa que tem uma inscrição, que é advogado, se ela for acusado, indiciado ou vítima, a OAB pode acompanhar o caso. E isso a OAB tem feito, isso aí está resguardado no Estatuto da OAB e a gente tem feito isso desde o começo. A OAB fez desde a prisão, quando houve a prisão em flagrante, o presidente da OAB esteve presente, durante os depoimentos do inquérito policial, a OAB esteve presente, durante a instrução, e agora a OAB vai estar presente também no tribunal do júri como assistente da acusação. O juiz aceitou incluir esse vídeo? Se eu ver agora, Márcio, conselheiro federal da OAB, conversando conosco, falando sobre a inclusão dessas provas, do laudo pericial que foi feito pelo perito Molina e vai ser apresentado também. A gente vai ouvir novamente? Já estão disponíveis dentro do processo para análise dos jurados. Muito obrigada. A gente vai fazer... Federal que se pronunciou. Vamos continuar com você aí, Isa? Tem que dar um tempinho porque vai ser apresentado o laudo do perito, então a gente vai ter que desmontar aqui um pouquinho o equipamento, virar para poder assistir ao vídeo que foi analisado pelo perito. Em alguns instantes isso vai acontecer. Lembrando que, como o conselheiro federal falou, como a defesa do delegado falou também, da esposa do delegado, esse caso já vem acontecendo há um bom tempo, já vem rolando, né? Aí a gente acompanha também e agora parece que finalmente vai ter um final. Márcio. Ok, Isa, a gente continua com você aí, vamos continuar conectado com você a partir do momento que você tiver aí essa situação do vídeo, do laudo técnico do perito Ricardo Molina, você entra com a gente aqui ao vivo, a gente vai continuar falando sobre esse caso, eu vou fazer um rápido intervalo, mas na sequência você vai continuar com a gente sobre o caso Sotero. Delegado vai a júri popular pelo homicídio do advogado Wilson Justus amanhã. E a gente vai trazer os detalhes logo depois do intervalo. Não saia daí, eu volto já.
superpoderes se uniram para salvar o mês das crianças do terrível Senhor Tacaro. É a Liga da Economia do Atai. Achocolatado Macoquinha, 69 centavos. Leite Piracanjuba, 1 litro, 3,35. Frango inteiro congelado Seara, 5,49 o quilo. Sobrecoxa de frango Seara, 7,79. Filé de peito de frango Seara, 10,90. Batata congelada Farm Frites, 13,50. Imbatível. Hambúrguer Resende, 49 centavos. Ataque, compromisso em atender bem. Vem aí, Celebra Manaus, segunda edição. DJ TV, Marcela, Thaís e Banda. E a super atração. Novo som. Dia 8 de novembro, às 22 horas, no Sambódromo. Informações 92 99609 2387. Realização da Produções. Seu motor está vivo. Ele pulsa, ferve, vibra. Suas engrenagens precisam de energia. Seu óleo é seu sangue e ele ferve por apenas um desejo: a melhor performance. Uma fórmula vencedora criada por um time de profissionais para lhe trazer a força que seu motor precisa. Seu motor não vai querer outro óleo. Forte Lube. Potência máxima para a sua máquina. Bom, de volta com o Amazonas Urgente, aqui pela tela da Band. Obrigado aí pelo carinho do Mason, lá do Jorge Teixeira, quarta etapa. Já já a gente continua falando aqui dos abraços e das opiniões que estão chegando aqui sobre esse caso Sotero. A gente continua falando porque nessa terça-feira, amanhã, o delegado Gustavo Sotero vai a júri popular, né? Vai ser julgado pelo júri popular pelo crime de homicídio triplamente qualificado, né? A vítima seria o advogado Wilson Justo. O crime teria acontecido em uma casa de show na zona oeste de Manaus em 2017. Foi de grande repercussão, levantou aí várias versões diferentes, né, envolvendo diversas entidades. Nesse fim de semana, a nossa equipe conversou com o advogado de defesa do delegado Sotero, que conta como anda o processo momentos antes do julgamento do delegado. Me traz aqui os detalhes na tela. O advogado criminalista Cláudio Daledoni Júnior recebeu nossa equipe em seu escritório nesse fim de semana para esclarecer detalhes de como a defesa pretende agir diante do tribunal do júri durante o julgamento do delegado Gustavo de Castro Sotero, que acontece nesta terça-feira. O delegado é acusado pelo crime de homicídio triplamente qualificado que teve como vítima o advogado Wilson Justo Filho. O crime aconteceu na noite do dia 25 de novembro de 2017 em uma casa de show na zona oeste de Manaus. A defesa do acusado afirma que Sotero reagiu em legítima defesa após o advogado ter desferido um soco. A expectativa da defesa é de que seja reconhecido o estado de defesa que o delegado se apresentava naquele momento e, por conta disso, disparou. Disparou porque foi severamente agredido, disparou porque teve que manter a sua arma, reter a sua arma de uma tentativa dela ser arrebatada pelo advogado. E o que nós esperamos é ouvir as testemunhas, ouvir os peritos, debater esta causa para que ele tenha reconhecida a inocência dele. Ele agiu em autodefesa. Daledoni declara que as versões sobre o homicídio do advogado foram orquestradas por um grupo poderoso que atua na Ordem dos Advogados do Brasil no Amazonas e que há diferenças na visão da OAB entre quem morre e quem mata. Está claro, o que existe é uma forma massiva da Ordem dos Advogados do Brasil, de uma maneira absolutamente estranha, enveredar para defender a atitude do Wilson e, numa saga acusatória sem precedentes, buscar uma condenação, uma antecipação de condenação de Gustavo Sotero. Mas, claramente, a OAB defende a atitude criminosa de Wilson Justo Filho, que atacou um delegado de polícia e que, se não bastasse ter atacado o delegado de polícia, ainda tentou lhe tomar arma. Gustavo Sotero leva um violento murro no rosto. Tem que comprovar isso? As imagens comprovam. Gustavo Sotero leva um violento murro no rosto e a alegação de Fabíola é de que ela estava sendo importunada por ele, visualmente. Foi isso que aconteceu. No vídeo do depoimento da esposa de Wilson, Fabíola Oliveira, polícia, ela relata que o marido estava ingerindo uma bebida com alto teor alcoólico. O que ele está bebendo? Era escolinhas. Cerveja. A senhora está bebendo? Sim. Além disso, Fabíola diz ainda que não conhecia o delegado e que não foi vítima de assédio naquela noite. Depois veio no vídeo que eu percebo ele olhando para mim. Por isso que deixou isso irritar.
Mas o réu não chegou a ter algum contato com a senhora? Pegar cabelo, puxar braço? Essas coisas que tem gente que faz? Não. O assassinato de Wilson Justo foi de grande repercussão na cidade. Após o crime, as imagens viralizaram na internet e a opinião pública ficou dividida. A defesa levará ao júri a versão de que o delegado matou para não morrer. Daledoni ainda faz comparações do caso Alejandro com o caso Sotero e questiona a conduta da OAB por não ter frieza e imparcialidade. Uma repercussão provocada por um grupo poderoso de advogados que nitidamente estava em campanha pela OAB, estava em campanha por outra coisa. Fizeram disso um palanque. Buscaram aí de todas as formas as luzes da ribalta, os holofotes. Uma coisa é opinião pública, a outra é opinião publicada. Opinião pública é o que nós estamos assistindo aqui no caso Alejandro. As ruas dizendo, as pessoas gritando, dizendo há alguma coisa de muito estranho nisso. Isso é opinião pública, diferente da opinião publicada que buscaram todo esse tempo. E é por isso que existe o Tribunal Popular. Lá a sociedade, que está sentindo tanto o caso do Sotero quanto o caso do Alejandro, vai decidir. Vai decidir de acordo com a prova dos autos, os ditames da justiça e principalmente de acordo com a consciência de cada um deles. Que seja feita a justiça nesses 3 dias. O que a sociedade precisa é de justiça. E nem sempre quem recebe um disparo de arma de fogo pode ganhar o beneplácito total da sua inocência. Numa história dessa, não há vencidos e nem vencedores, nem anjos e nem demônios. Tudo é dor e desespero. Esperamos e vamos lutar por justiça. E a justiça é o reconhecimento da inocência de Gustavo Sotero. Olha, uma coisa eu concordo com o Daledoni. Os 2 casos são similares. Claro que aconteceram em datas e situações diferentes, mas a posição da ordem dos advogados, né? Essa aí eu concordo com ele. É totalmente incongruente nos 2 casos, porque a pergunta é simples: onde está a ordem dos advogados para ajudar a família do Flávio? Ninguém viu. Pelo menos a Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Amazonas, para dar apoio à família do Flávio, que foi assassinado. Será que só porque ele é engenheiro, ele era engenheiro, na verdade, só por conta disso, ele não merece o apoio da Ordem dos Advogados? Será que precisa ser associado à Ordem dos Advogados Seccional Amazonas para receber esse apoio que o Wilson está tendo e a família dele está tendo? Não estou dizendo aqui que o Sotero é inocente, nem estou dizendo que é errado o que a OAB faz com a família do Wilson Justo. Eu estou cobrando uma posição da OAB igual no caso do Flávio. É isso que eu estou cobrando. Vamos conversar com o Jorge Guerreiro. Vamos puxar para cá, Ramon, que ele está ao vivo conosco também, está do outro lado, né? A gente ouviu agora há pouco, Jorge, a OAB se pronunciando, inclusive um conselheiro federal da OAB que está falando lá, nesse momento, na posição de acusação ao delegado Sotero. Estou vendo que você está aí com o doutor Cláudio Daledoni, né? Você tem mais detalhes para trazer para a gente? Muito bom dia. É isso, Márcio Paz Barreto, muito bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o Amazonas Urgente. Bom, nessa terça-feira o delegado Gustavo Sotero será levado a júri, né? Então a gente acabou de ver ao vivo aqui o depoimento da defesa, da defesa do Wilson Justo, e aí é a acusação, né, no caso. E a gente vai conversar agora com o doutor Cláudio Daledoni, ele que está na defesa aí do delegado Sotero. Doutor, diante de toda essa versão apresentada pela acusação, o que o senhor tem a falar sobre isso? Bom dia. Bom dia a todos os telespectadores. Desespero. Sinto o tom do desespero. Tivesse o Wilson Justo agido dessa forma legítima, como eles tentam fazer crer, não trariam o que há de melhor em perícia, segundo o dizer e o acreditar deles. Não estariam com um time de advogados para tentar provar que ele agiu de forma inocente. Eu gostaria de colocar aqui a situação.
tudo o que aconteceu é muito triste. Entretanto, pelo grupo que se levanta contra Gustavo Sotero se mostra. O Wilson Justo, naquele dia, infelizmente, optou pela violência. O Wilson Justo, aquele dia, infelizmente, optou por agredir um delegado de polícia, não atendeu a ordem de abordagem. Ele principiou esse caos todo. Do outro lado do Wilson Sotero, não remanesce assim a figura daquela pessoa que merece aplausos pelo que fez. Ninguém tem o direito de matar ninguém, mas todos nós temos o direito de guardar a nossa vida. E naquela noite, naquela fatídica noite, Gustavo Sotero só, e somente só, fez um instinto natural de qualquer ser humano prevalecer. A preservação da própria vida. Foi severamente espancado, foi violentamente hostilizado, apanhou na cara, foi jogado ao chão, e isso a acusação não mostra. E eles têm que trazer um perito para tentar fazer crer que a ação de ataque, a ação de violência do Wilson Justo Filho não foi aquilo que as imagens mostram. Vão tentar provar aquilo que não existe, vão tentar fabricar. Mas graças a Deus nós temos o Tribunal do Júri. Por isso que o júri é importante, Márcio. O júri é importante porque é o povo julgando. E o povo não é bobo, o povo vai saber. Não há anjos e nem demônios, como eu disse. E também a postura da OAB, eu gostaria de dizer, a postura da OAB. Nós não tínhamos um advogado em exercício, ela poderia ter se mantido mais imparcial. Será que todos os casos deles são assim cuidados com tamanho zelo, com tamanha dedicação, com tamanho peso, com tanto investimento que se faz, porque isso é investimento pesado, para tentar justificar o que o Wilson Justo fez. O Wilson Justo, advogado, mas também político, e mais político do que advogado, também dono de uma cena política aqui toda própria, peculiar e especial, vai nos enfrentar. Delegado Sotero, só para que todos fiquem sabendo, um homem cordato, pai de 3 filhos, filho de uma costureira, não tem nenhum antecedente criminal na sua vida, não mexeu com a mulher de ninguém. E a própria Fabiola diz, ele não mexeu com a Fabiola, ela diz em alto e bom som, não uma, mas 2 e 3 e quantas vezes ela foi perguntada. Foi uma interpretação do Wilson Justo que resolveu espancar o delegado de polícia. Se não bastasse espancar o delegado de polícia, depois de abordado, resolveu jogar no chão. E ele jogou, e essa imagem eles não mostram, ele jogou o delegado no chão e os disparos foram para cessar essa agressão. É uma questão que vai ser colocada no Tribunal do Júri, é controvertida, sim, é controvertida. Está acesa com essa opinião publicada pela Ordem dos Advogados do Brasil, né, com este empenho. E nós vamos, nesses 3 dias, nós vamos debater essa causa. Mas a lei é calma, a lei é justa e adequada. Ela vai dar a cada um o que é seu e é isso que nós esperamos. Que seja dado pelo Poder Judiciário, representado pelos componentes do Conselho de Sentença, o que cada um merece nesse caso. Agora, doutor, Márcio, hoje à tarde a defesa do delegado Sotero deverá aí fazer uma coletiva de imprensa para apresentar esclarecimentos também antes do julgamento. Mas diante dessa versão, desse laudo apresentado pelo Molina, o que o senhor tem a falar sobre isso? Como o senhor analisa o vídeo? Veja, o vídeo é muito claro. O vídeo é claro nesse sentido. Eles é que trazem um perito para analisar toda a questão. E esse perito tenta fazer crer que o Wilson ali é uma vítima, quase que um anjo que nada fez e tentava fugir. O que não é verdade. O que não é verdade. Por isso a convocação à tarde, nós temos ali para posicionar inclusive a imprensa, para ter um contraponto disso tudo, indicando que o que a OAB faz é tão somente uma força defensiva das mais poderosas que eu já vi para justificar a ação do Wilson Justo Filho. Não me inibe em nada, o exame que ele fez, ele não estava lá, ele não é um perito, perito do caso, ele lança impressões, do lado dele não tem a verdade absoluta, muito pelo contrário, né? Se tivesse a verdade absoluta, por exemplo, no caso Nardoni, que ele disse que os Nardoni eram inocentes, ele teria um peso. Então, ele não tem a verdade, ele é apenas um perito, ele tem uma opinião sobre o caso. E essa opinião nós vamos debater
debater essa opinião. Nós trouxemos um perito também, para que esse perito lance ali as suas considerações em cima desse laudo de exame. Demoraram 2 anos para juntar, nós trouxemos o perito para contestar justamente isso em plenário, vai contestar todas essas questões. Ele adentra em questões ali que são absolutamente impossíveis do perito aferir, né? Eu quero perguntar, inclusive, que lugar que ele estava ali dentro da casa, né? Porque ele faz considerações absurdas. Tudo isso vai ser debatido no Tribunal do Júri. Agora, doutor, o senhor falou de opinião. A gente sabe que esse caso foi de grande repercussão na cidade, né? Isso aconteceu no dia 25 de novembro de 2017, em uma casa de show na zona oeste de Manaus. E aí o senhor citou também, o senhor fez uma relação com o caso Alejandro e o caso Sotero. Por que dessa relação? Porque é impossível, eu cheguei de fora, eu sou do sul do país. É impossível, eu chego aqui e sou tomado, né, pelo caso Alejandro. Já tinha visto aí em rede nacional, mas aqui a voz das ruas está falando que há algo de muito estranho no caso Alejandro. E eu não estou vendo a OAB fazer qualquer coisa, a Comissão de Direitos Humanos procurar essa família. Não estou enxergando todo este zelo, enxergo o zelo defendendo, estão exercendo munos públicos dele, mas a OAB tem que ser imparcial. É essa postura da OAB que me causa estranheza. Esse caso Alejandro tem muita coisa para ser discutida, e os personagens são os mesmos. Os advogados que acusam no caso Sotero são os delegados que defendem no caso Alejandro. Então, o Conselho de Sentença vai ter que tomar ciência disso também. Será que eles detêm a verdade absoluta em tudo? Quando acusam, são os senhores da acusação. Quando defendem, são os senhores da defesa. O fato é que o povo vai julgar. Vox Dei, Vox Populi. A voz do povo é a voz de Deus. E nós vamos colocar isso para a população de Manaus avaliar e julgar. Aí a voz da defesa do delegado Sotero. Muito obrigado, doutor Cláudio. Agora a gente vai conversar com a doutora Emília Ferraz, ela que é presidente do Sindepol. Doutora Emília, qual a participação do Sindepol nesse caso? Bom dia. Bom dia, Márcio, bom dia, telespectadores. A nossa participação é institucional, né? O Gustavo Sotero é nosso sindicalizado, né? Então, assim, a gente vem prestar o apoio necessário tanto para a defesa dele como para a família dele. Assim, como tentamos reafirmar os direitos do indivíduo como o principal, que é a presunção de inocência, né? Não houve nenhum julgamento e a OAB tenta implantar isso, de que há já culpado sem que haja um júri que dê esse respaldo. Então, assim, a gente vem como instituição prestar essa solidariedade, esse apoio junto à defesa do Gustavo Sotero. Ok, doutora Emília, muito obrigado pelas suas informações. Está aí Márcio, a Band Amazonas, apresentando os dois lados desse caso do julgamento do delegado Sotero, que acontece nessa próxima terça-feira. Volto com você. Obrigado, Jorge Guerreiro, pelas informações. Agradeço aí a doutora Emília, ao doutor Cláudio aí da Ledone, que estão aí já aprontando, né, o ambiente aí de Nino da Vinci para prestar esclarecimentos logo mais às 14 horas sobre o que o advogado falou aí, né? A gente vem falando isso também. Você vê que existem diferenças entre instituições, postura de instituições nos casos, né? Você viu aí a doutora Emília falando da postura do Sindepol, uma postura congruente, e a postura da OAB, né? Nos casos que envolvem aí os advogados, né? Daqui a pouco a gente vai falar com a Isabela, que ela continua na sede da OAB aqui, seccional Amazonas, para trazer informações. Tá aí, você está vendo aí o perito Ricardo Molina falando sobre o laudo técnico que ele está apresentando neste momento na sede da OAB. Vamos ouvir e vamos fazer o intervalo, minha diretora. Voltamos na sequência com a Isa. E o Sotero vai atirando aqui atrás dele, tentando acertá-lo. Erra esses 2 tiros e acerta o Maurício e o Yuri. O novo site da Bemol tá mais rápido e fácil de usar. Você compra com todo o conforto e total segurança. Parcele no cartão Bemol sem entrada e sem juros. E ganhe pontos dobrados de bônus Bemol. Acesse bemol.com.br e boas compras. Bemol, escolha com confiança. Na Rua Ouro Preto, no bairro Coroado, as equipes de obras trabalham com mais de 200 toneladas de asfalto para deixar a rua assim,
nova, do jeito que a comunidade gosta. Porque as ruas estão ficando um tapete, né? Esse recapeamento novo, desse programa que está sendo feito, Requalifica, eu acho que vai ao anseio da população que está esperando mesmo. Por aqui, mais de 3 quilômetros de ruas já foram asfaltadas por meio do programa Requalifica. Prefeitura nas ruas, onde tem trabalho, tem resultado. Prefeitura de Manaus. A Texaco Lubrificantes tem uma grande novidade para você. Promoção O Futuro Desde Sempre. Para participar, basta comprar a partir de 3 litros de qualquer lubrificante Avoline SN, fazer seu cadastro no site e inserir seu número da sorte. Participe! Muito bem, estamos de volta com o Amazonas Urgente, agora 12h17. Obrigado pelo carinho, pela audiência e pelas mensagens. Estou recebendo várias mensagens, daqui a pouco eu comento sobre as mensagens, porque agora a gente vai chamar mais uma matéria. Uma matéria policial, onde 4 homens foram presos na Zona Sul após um tiroteio durante a briga entre facções. A guerra era pelo domínio da boca de fumo lá no bairro do Cantos. Me traz aqui os detalhes na tela. A guerra entre as facções criminosas continua aterrorizando moradores de Manaus. Na noite desse domingo, um tiroteio aconteceu no beco São Francisco, no bairro de Educandos, na zona sul da capital. Segundo as informações repassadas pela Polícia Militar, um grupo de supostos traficantes teria tentado invadir e tomar uma boca de fumo nesse local. Eles pertencem a uma facção rival e queriam tomar o ponto para si. O local representa um local estratégico para a comercialização de vendas de entorpecentes. Ainda de acordo com as informações da PM, durante esse confronto, vários tiros foram disparados. Os moradores aterrorizados não conseguiam sair de suas casas. Eles então ligaram para a Polícia Militar. Minutos depois, equipes da Rocan chegaram no local. Eles ainda conseguiram prender 4 homens. Junto com esse grupo, a polícia apreendeu drogas, armas e balanças de precisão. Isso tudo mostra que eles estavam envolvidos com esse comércio de drogas no beco São Francisco. Eles então foram encaminhados até a delegacia, onde devem aguardar até que a justiça dê o encaminhamento se devem seguir para uma audiência de custódia. O restante dos homens que estavam envolvidos no tiroteio ainda não foram identificados. Obrigado, Isa, pelas informações. Você está vendo imagens aí, ó, momento em que eles foram capturados na Zona Sul, né? Isso aí já está cada vez mais frequente. Ó, você está vendo agora imagens? Pode encher a tela aí, Julinho? Senta o dedo para encher a tela, porque essa imagem é lá da sede da OAB, onde o perito Ricardo Molina, que foi contratado pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Amazonas, foi contratado para emitir um laudo técnico sobre o vídeo apresentado. E nesse momento ele está falando, vamos ouvir aí, e a Isa traz os detalhes para a gente. Oi, Márcio, essas imagens que você está vendo agora são imagens das câmeras de segurança e o Ricardo Molina está apresentando aqui a análise feita, falando sobre os momentos dos tiros. Eu vou só recapitular o que ele já falou aqui pra gente. Segundo ele, no primeiro tiro, o Wilson estava em posição de defesa. Ele apresenta assim o braço virado, como se estivesse protegendo a parte do tronco. E em menos de 1 segundo, os outros 2 tiros foram efetuados e o 4º tiro foi efetuado 1 segundo depois. Tudo isso diferente de como a defesa do delegado Sotero afirmou, não teria sido legítima defesa. Isso são palavras do perito Molina, que está aqui agora apresentando para a imprensa todo o laudo, imagens detalhadas. Você está vendo aí, isso são detalhes do dia que aconteceu. Ali no telão estão sendo mostradas as imagens do local do crime. Ali é um recorte do ponto onde a bala disparada pelo delegado Sotero atingiu. Ele disparou 5 vezes, 4 pessoas ficaram feridas. Uma delas, que foi o advogado Wilson Justo Filho, foi ferido fatalmente. Esse aí é o esquema de movimentação das 2 vítimas. A gente vai tentar ouvir um pouquinho aqui a fala do perito para apresentar aqui um resumo. E por muito tempo para Fabiola, descaradamente, o Wilson
Wilson não gostou da história, deu realmente um soco nele. A reação imediata do Sotero não foi conversada, voz de prisão, não. Ele saca a arma e 1 segundo depois ele atira. Não sei se vocês conseguiram ouvir, mas eu vou repetir. O perito está dizendo que a causa de toda a confusão foi justamente essa questão do delegado estar olhando para a Fabiola, que é esposa do Wilson. Isso foi comprovado pelas imagens do laudo. E então, por conta desse olhar fixo dele para a Fabiola, o Wilson, que era esposo dela, não gostou, foi lá tomar satisfações, deu um murro e de prontidão o delegado reage ao murro e já saca a arma e atira a primeira vez. E em menos de 1 segundo atira mais 2 vezes. No segundo seguinte ele dá o 4º tiro e depois o 5º. Ele só não deu o 6º tiro, que seria o tiro de misericórdia, segundo o perito, porque a arma falhou nesse exato momento. Isso tudo foi falado nesse momento pelo perito. Estou repetindo as palavras dele e vai ser apresentado ao juiz. O perito também vai ser levado a juízo como uma das testemunhas, porque essa análise ela é essencial para compor o arcabouço de provas que vão aí fazer parte do júri contra o ex-delegado Ricardo Sotero, que vai ser julgado ainda amanhã. Nós vamos transmitir, como sempre, e em alguns momentos, Márcio, a gente vai pegar a sonora com o perito Molina e vamos apresentar aqui para você. Ok, Isa, fica aí aguardando aí na sede da OAB, porque a qualquer momento o perito Ricardo Molina deve conceder uma coletiva aí para os repórteres. Ele apresentou a versão, claro, da defesa. Para mim, não tem nenhuma surpresa, tá aí, já está se posicionando para fazer a coletiva de imprensa. A gente pode acompanhar agora e depois volta, ou a gente vai e volta, minha diretora? A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta na sequência já com a coletiva do Ricardo Molina, logo depois do intervalo. Não sai daí, eu volto já. Com superpoderes se uniram para salvar o mês das crianças do terrível Senhor Takaro. É a Liga da Economia do Atari. Skol 269ml, 1,65. Skin, 1,79. Itaipava 269ml, 1,89. Amstel Lata, 2,59. Eisenbahn Lata, 2,99. Império Gold Long Neck, 2,99. Imbatível. Império 600ml, 5,99. Beba com moderação. Atari, compromisso em atender bem. Chegou a sua nova drogaria, Access Pharma. Uma drogaria completa com medicamentos, perfumaria, produtos para o seu pet, suplementos e vitaminas, maquiagem e dermocosméticos, conveniência e assistência farmacêutica para orientação sobre medicamentos, ambiente agradável e atendimento de excelência. Access Pharma, Avenida Laguna 2189, Belvedere, Bairro Planalto. Access Pharma. Valorize o que importa. Bom, vamos direto lá para a OAB, onde o Ricardo Molina está concedendo uma entrevista coletiva. Vamos ouvir. Pode cortar para lá, Julinho? Vamos ouvir o que o perito está falando. Limpar o fundo, isso tudo dá muito trabalho. É um trabalho artesanal. Então demorou bastante tempo. Doutor Ricardo, 3 atos foram analisados pelo senhor nessas imagens das câmeras de segurança lá em 2017, no dia que aconteceu o crime. Eu queria que o senhor explicasse aqui, exatamente para os nossos telespectadores, como que o senhor analisou esses atos e o que o senhor pode dizer referente aos socos e também uma possível agressão. Não, como eu falei, sintetizando, assim, embora eu não seja elemento julgador nesse caso, mas eu entendo assim que não há nenhuma caracterização de legítima defesa. Houve o soco, é claro, mas a reação é despropositada e não foi motivada por uma outra agressão. É isso que é importante, quer dizer, o que a defesa alega é que o acusado teria atirado porque teve sucessivos ataques da vítima. Todo mundo viu o vídeo ali e viu que não há isso. Se você vê o vídeo, você pode ver o vídeo 20 vezes. Você vai ver que o Wilson vai para um lado e o Sotero vai para outro.
Tanto que ele vai parar lá na mureta e o Sotero vai parar debaixo da câmera. Entendeu? Então, não há essa agressão continuada e, principalmente, por isso que eu volto sempre ao tiro 1, porque o tiro 1 é que começou tudo. No primeiro tiro, não há movimento de agressão por parte do Wilson em momento nenhum. Quando ele vê o Sotero sacar a arma, ele instintivamente levanta o braço, protege essa parte e toma um tiro no braço. Mas logo depois o Sotero dá mais 2 tiros, um no peito e outro que passa na orelha, que obviamente foi dirigido para a cabeça, né? Ele que errou. Foi analisado também que houve uma caça ali de Wilson depois que ele foi atingido. Sim, porque depois que o Wilson corre, o Wilson não ataca o Sotero, porque ele também não é louco, o outro está com uma arma na mão, ele corre do Sotero para se esconder atrás da mureta. O Sotero vai recuando e vai fazendo uma meia-lua e dá mais 2 tiros, que não acertam o Wilson, porque o Wilson está correndo, e acertam o Yuri e o Maurício. Outro ponto também é a motivação, perito. Um tiro foi em seguida do outro, né? Ou seja, um foi muito rápido, muito rápido. Tem inclusive os 2 últimos foram dentro do mesmo segundo. Doutor, o senhor foi informar que a arma parou ali no 5º tiro. Na verdade, ele continua caçando o Wilson, porque a palavra é essa, ele está caçando o Wilson, depois do 5º tiro. Aí ele descobre que o Wilson está escondido atrás da mureta. Ele não tinha visto, porque ele tinha passado um pouco a mureta. Quando ele vê que o Wilson está na mureta, a reação dele é ir em cima e apertar o gatilho. Só que a arma não funciona. Molina, outro ponto é a motivação mesmo. Ah, com certeza. Não tem a menor dúvida disso. Nas imagens, subiu isso? Nós isolamos, inclusive, a figura dele para saber exatamente para onde ele estava olhando. Ele estava olhando na direção da Fabiola, fixamente. Ele fica muitos minutos fazendo isso. Não é só aquele tempinho que eu mostrei, não. Ele fica muito tempo. Ele disse que estava olhando para o palco, ele não estava olhando para o palco. O palco fica à direita. Existem 2 paredes ali em L que impedem uma pessoa que está olhando para frente ver o palco. Não tem como, ele tem que virar a cabeça para ver o palco. Ele estava olhando para a Fabiola porque não tinha mais ninguém ali. Ou ele estava olhando para a Fabiola ou ele estava olhando para o Wilson. Eu acredito que ele estava olhando para a Fabiola. Então, qual foi o diálogo ali antes do soco? O diálogo a gente não sabe porque não tem áudio, né? Mas as testemunhas ajudaram o senhor nisso para saber se houve uma desavença, se o Gustavo Sotero xingou, se o Wilson... Não, mas veja bem, isso aí não é uma questão pericial, isso é uma questão de investigação. Aí isso vai ser certamente esclarecido. Não, faz diferença, mas vai ser esclarecido pelas testemunhas em plenário. O perito não pode analisar uma coisa que não está lá no vídeo. Doutor, quais são os principais pontos de divergência entre o laudo que foi apresentado pela defesa do delegado e o laudo feito pelo senhor? A defesa alega que foi legítima defesa e que o Sotero sofreu agressões continuadas do Wilson. Isso não existe. Qualquer um que veja a Câmara 15, que é a melhor delas, vai ver que não houve agressão continuada, que o primeiro tiro foi dado covardemente, o Wilson não estava, já estava quieto, vamos dizer, no seu canto. E o Sotero foi lá, sacou a arma e 1 segundo depois, não dá tempo de nada. Você sacou a arma, 1 segundo depois ele atirou. O que você faz? Ele só teve tempo de fazer isso. Um ponto muito importante que o senhor mencionou aqui na sua apresentação referente a esse vídeo foi um dos tiros que atingiu a parte da orelha, que acabou atravessando e pegou ali na panturrilha da Fabiola. Eu queria que o senhor explicasse isso. Então, um deles que certamente foi dirigido para a cabeça, né? Pegou na orelha. Está acompanhando aí o depoimento e as declarações do perito Ricardo Molina, que foi contratado pela defesa do Wilson Justo, foi contratado pela uma comissão de advogados da Ordem dos Advogados da Seccional Amazonas. E aí você vai acompanhar os detalhes ao longo da programação no Brasil Gente e no Band Cidade. Tá certo? Agora o que eu digo aqui é que o júri popular tenha muita cautela em julgar. Não se deixe levar pelas influências externas. Acompanhe os detalhes ao longo da programação da Band Amazonas. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência a todos. Uma ótima segunda-feira. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Aqui o sistema é bruto.